poder da palavra de Deus. A paz, meus irmãos. Hoje eu quero deixar para você uma palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 5. Nós estamos no mês de setembro e a igreja coloca como o mês da Bíblia. Nós somos chamados a ler, meditar e também a colocar em prática toda a revelação de Deus que está contida em sua palavra. E hoje eu quero meditar sobre uma das frases do apóstolo Pedro, aonde, por causa da obediência à palavra, ele vai ver diante dos seus olhos o poder de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 5. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Para os hebreus, a palavra de Deus é dabar. Dabar é uma expressão hebraica que significa um acontecimento. Quando a palavra de Deus é pronunciada no poder do Espírito Santo, ela tem poder para realizar aquilo a qual ela é proclamada. Por isso, quando Jesus pronunciava a palavra, no mesmo momento as coisas sobrenaturais aconteciam. Um dia Jesus se deparou com um paralítico e disse para o paralítico: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo momento que Jesus pronuncia a palavra, a cura acontece, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem poder para realizar aquilo que ela mesmo comunica. Nesse texto que nós vamos meditar hoje, nós vamos ver isso. Pedro, ele vai ver o milagre porque ele escuta e coloca a palavra de Deus em prática. E eu quero colocar para você nessa meditação 3 elementos para que nós possamos experimentar na nossa vida o poder da palavra de Deus. O primeiro elemento é que para ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos lançar para águas mais profundas. Jesus, ele estava à margem, pregando a palavra para aqueles que estavam sedentos de ouvi-la. De repente, ele entra no barco de Pedro e pede para que Pedro e os discípulos avancem mais para o fundo. E ali, nas profundezas, o milagre vai acontecer. Então, para que possamos experimentar o poder de Deus na nossa vida, nós precisamos sair da margem, nós precisamos sair das coisas superficiais e mergulharmos para experiências mais profundas. Quanto mais você se afastar das coisas do mundo e buscar profundidade na palavra de Deus, com mais eficácia e poder, você vai experimentar a sua palavra. Um segundo elemento é que nós precisamos contemplar mais a Jesus. Enquanto eu rezava para preparar essa meditação, eu fiquei imaginando Pedro sentado na barca, contemplando Jesus. E Jesus vai dar uma ordem para Pedro. Quando Pedro fica contemplando a sua face, lança as redes. Pedro, ele tinha todos os motivos para não lançar a rede.
Ele tinha trabalhado uma noite inteira, ele estava cansado, fatigado de ter ficado uma noite inteira trabalhando e não pegar nada, mas porque ele contemplou a Cristo, ele ouviu a sua palavra. Nós precisamos contemplar mais Cristo. Olhar menos para as adversidades, para os problemas e para as dificuldades e voltar o nosso coração para os olhos de Deus. No Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, a história conta que o rei Josafá, ele recebe uma notícia que vem um grande exército lutar contra o povo de Deus. E não sabendo o que fazer, não tendo forças para lutar, ele volta os seus olhos para o Senhor. E quando ele volta os seus olhos para o Senhor, Deus intervém e eles vencem a batalha. Você precisa contemplar a Deus na palavra, na Eucaristia e na cruz, para experimentar o poder da palavra de Deus. E para encerrar, nós precisamos agir em obediência de fé. Então Pedro, ele vai ter ali motivos racionais para não lançar aquela rede, mas por obediência à palavra, ele lança as redes. E no versículo seguinte, no versículo 6, a palavra de Deus fala: agindo assim, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes quase se rompiam. Então, agindo assim, agindo pela fé, primeiro você lê, em segundo momento você medita, contempla a palavra e depois você coloca a palavra de Deus em prática e você vai experimentar o poder da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja